Olá, meu nome é Fernando, eu sou servidor da Secretaria de Indústria e Comércio. Eu sou lotado na Subsecretaria de Empreendedorismo e Geração de Renda. Eu estou aqui com meu colega Bruno, ele é responsável pela área de projetos e a gente quer tentar dar dicas, alertar o empresário a respeito dessa crise que estamos passando e verificar quais são as saídas possíveis caso não tenha mais como manter a empresa. Não é a nossa intenção focar no fim de uma empresa. A nossa subsecretaria, o interesse dela é empreendedorismo e que gere renda. Então, empresas fechadas são empresas que é renda a menos que está sendo gerada, é emprego a menos que nós vamos ter. Então, não é a nossa intenção ensinar como fechar. Caso você não consiga manter, existem saídas e essas saídas que a gente vai tentar colocar junto aqui com o Bruno, tá? Bruno, a primeira coisa que eu queria te perguntar é a respeito que a gente está passando por um momento de crise. Caso o empresário não consiga manter a empresa, ele vá atrás de outros recursos, mas não consegue manter essa empresa. Quais são as vantagens da recuperação judicial? Então, um processo de recuperação judicial ela tem uma série de benefícios para o empresário que resolve aderir a essa solução para manter a sua empresa em funcionamento. Mas os principais garantias que o empresário vai ter ao aderir a um processo de recuperação judicial é a garantia de renegociação das suas dívidas, por meio de uma mediação que o juízo vai fazer. Por exemplo, uma empresa tem uma dívida de R$10.000 com fornecedores e devido a multa e juros de atraso, essa dívida pulou de 10 mil para 15 mil reais. O juiz vai tentar mediar essa dívida entre a empresa e os fornecedores para tentar diminuir, parcelar, até mesmo para evitar também que os credores entrem com ações de despejo, ou para penhorar bens, como um carro da empresa, um maquinário. Evitar também que funcionários entrem com ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, cobrando seus salários. Então, assim, o principal fator da recuperação judicial é permitir que o empresário sente, entre aspas, para negociar com os seus fornecedores e funcionários. Ótimo. Então, assim, essa reunião vai ser feita em Assembleia Geral de Credores, né? Sim. E a gente passando por esse momento de crise, onde a gente tem que ficar em isolamento. Como que seria feito essas reuniões, essas negociações dessa crise, sem que aconteçam aglomerações? Então, na legislação da Lei de Recuperação Judicial e Falência, de 2005, as Assembleias Gerais elas são feitas presencialmente, via de regra presencialmente. Mas o Conselho Nacional de Justiça, numa resolução que foi aprovada no final de março, que foi uma resolução muito bem-vinda, inclusive eu espero que essa não fique apenas na resolução, que o Congresso aprove essa mudança na lei, até por novas tecnologias que em 2005 não eram tão acessíveis, permitiu que essas Assembleias Gerais sejam realizadas virtualmente. Porém, ainda é necessário o registro de tudo que for decidido em ata. Ótimo, tem que ter o documento escrito, Tem que ter né? documento escrito. As empresas elas estão passando por dificuldades para cumprir o pagamento de dívidas, até mesmo com renegociações. Dívidas que já existiam, já foi feito o pedido para renegociar essa dívida e mesmo assim ela não está conseguindo cumprir esse compromisso. O que ela pode fazer? Quando uma empresa adere ao plano de recuperação judicial, ela apresenta um plano de pagamento das suas dívidas. Quais são as parcelas, os prazos de pagamento, quais serão os juros, se vai ter perdão de multa, como que ela vai adquirir esse dinheiro para pagamento dessas dívidas. E aí, muitas empresas já estavam em recuperação judicial devido à crise econômica, e agora veio essa segunda onda de dificuldades que foi com o coronavírus. Então, tipo assim, muitas empresas elas não estão dando conta de arcar já com o plano de recuperação judicial que elas tinham anteriormente à crise. Uhum.
Mas aí o CNJ, na mesma resolução que eu citei anteriormente, permitiu que essas empresas elas modifiquem novamente o plano de recuperação judicial para se adequar a essa nova crise econômica que aconteceu. Porém, para ter essa nova alteração, essa mudança no plano de recuperação judicial, aí, o empresário, o administrador, o sócio majoritário, ele é obrigado a demonstrar que realmente ele não está dando conta de arcar por causa do coronavírus. Tem que dar mostrar que é uma segunda crise. Não pode tentar mudar o plano sem essa justificativa. O juízo só vai aceitar com a justificativa. Muitas micro e pequenas empresários têm seus comércios e estabelecimentos pagos por aluguéis, né? E não está tendo renda, né? Existe alguma medida para evitar ações de despejo dessas pessoas que não estão conseguindo gerar renda para pagar, para se manter no local? Então, tem dois cenários aí, né, nesse caso de ações de despejo por falta de pagamento do aluguel. No caso de aluguéis atrasados, antes da crise de coronavírus, o juiz ele pode sim decretar ação de despejo por, vamos supor, dívidas contraídas em fevereiro e março, que foram antes do surto de coronavírus atingir o Brasil. No caso de pagamentos atrasados a partir de março, que foi quando aconteceu o surto de coronavírus no Brasil, a mesma resolução do CNJ recomenda que o juiz não aceite essas ações de despejo. Só se for em casos anteriores. É uma segurança para o empresário, então. Ótimo, Bruno. Então, você falou a respeito dessa recuperação judicial, que é um processo, que é feito acatado pelo juiz. Eu queria que você me falasse quais são os requisitos para esse processo de recuperação judicial. Então, para a empresa entrar com recuperação judicial e poder renegociar suas dívidas com funcionários e fornecedores, a empresa tem que cumprir alguns requisitos legais que estão presentes na lei de 2005. Entre esses requisitos, podemos citar ter pelo menos 2 anos de existência, a empresa tem que ter. Isso aí pode ser comprovado facilmente, pegar uma certidão na junta comercial. No caso aqui de Goiás, essa certidão é emitida virtualmente, por causa do programa Junta 100% digital. Outro requisito também, a empresa ela não pode ter passado por recuperação judicial nos últimos 5 anos, porque o entendimento do legislador foi assim, que se uma empresa ela já passou de uma recuperação judicial nos últimos 5 anos e ela vai passar novamente, quer dizer que talvez ela não seja interessante ser mantida no mercado, talvez seja pelo empresário ser um mau gestor. E o último requisito é que nenhum empresário, seja o administrador ou só o sócio majoritário, ele não pode ter sido condenado em crime de falência. E nem crimes tributários. Então, teve a recuperação após essa negociação da dívida, perdão de multas e juros, o encerramento da recuperação judicial. O que é recomendado para o empresário fazer depois disso? Então, o entendimento da maior parte dos advogados é que se a recuperação judicial ela foi encerrada ainda dentro do período de quarentena do coronavírus, espera-se que o empresário solicite a falência ao juízo, feche as portas e, posteriormente, passado o período de quarentena, ele reabra a empresa e contrate novamente os funcionários. Se tiver que comprar novamente o maquinário, ele adquire o maquinário. Agora, se passou a quarentena, a empresa tiver... Por exemplo, a quarentena acabou em agosto, já normalizou a economia. E a recuperação judicial encerrou em setembro, o empresário pode continuar a vida dele. Agora, sim, se a recuperação judicial terminar no meio da pandemia, é recomendável que feche a empresa. Então, ótimo. Assim, Bruno, eu quero agradecer a sua presença comigo. Eu que agradeço, Eu Fernando. espero que tenha esclarecido muito. Eu não tenho mais nenhuma pergunta a te fazer, se você quiser fazer algum mais esclarecimento. Antes de encerrar, eu gostaria também de falar que, além da recuperação judicial, também existe o processo de falência. Diferente da recuperação judicial,
onde a empresa vai renegociar suas dívidas com funcionários e fornecedores, na falência, realmente a empresa fechará suas portas. O Poder Judiciário vai penhorar os bens da empresa e fazer um leilão. E a partir do dinheiro arrecadado com a venda desses bens da empresa, ele vai pagar os fornecedores e os funcionários. Mas a nossa recomendação é que a empresa realmente inicie um processo de recuperação judicial antes, para tentar renegociar as dívidas, pagar os funcionários, pagar os fornecedores e continuar no mercado. A falência é só no último caso, e essa é uma recomendação de todos os advogados, e gostaria de lembrar que para iniciar tanto um processo de recuperação judicial quanto um de falência, o empresário precisará procurar um advogado especializado na área. Muito obrigado.